Salve comandos, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aqui mais um ajuste para ser feito no meu controle, para ele ficar bem certinho, tá? Eu comecei a reparar também que o X-Plane tem mais opções de configuração, isso é melhor. O Flight Simulator 20 não tem lá muito, tem as suas configurações, mas não é tão abrangente quanto o X-Plane, né? O X-Plane tu consegue configurar cada detalhezinho ali certinho. Inclusive no X-Plane tu consegue configurar no, como nos sensores, você consegue configurar nos sensores o reverso, né? Então se tu puxa um pouquinho os reversores, que é o projeto do throttle completo que eu estou fazendo, se tu puxa um pouquinho, ele vai puxar um pouquinho lá também, né? No simulador, né? No Flight Simulator 20 e no Flight Simulator X também não tem essa opção, é tudo pro botão. Tu apertou o botão, ele recua tudo, reverte, enfim. O X-Plane, por essas razões, eu estou observando que o X-Plane é mais interessante para fazer home cockpit, só pelo fato de trazer essas opções a mais de configuração, né? E um adendo antes de entrar no vídeo é que você já viu os novos controles que eu estou fabricando? Vai lá dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui no card. Se te interessar, vai estar lá disponível. O controle está mais bem acabado, tá melhor, tá bem melhor assim. E acredito que vai ser uma ótima diversão para você e vai me ajudar bastante também. E agora vamos aos ajustes então. Bom, meus senhores, é o seguinte. Quando você conecta o seu joystick no computador, você vai lá, configura no Windows primeiro, e aí depois você vem aqui no X-Plane e vem aqui em calibrar, nesse botãozinho aqui, tá? Aí você vem aqui, calibra. Aqui eu já estou com duas calibrações diferentes para mostrar para vocês. E aí o que acontece? Eu vou mostrar aqui também. Ó, vem aqui, reconheceu, reconheceu, aqui. Os eixos que ele não consegue reconhecer o que não se mexeram, aí você vem aqui em ignorar, um que se mexeu um pouquinho, aceitar, aceitar, ignorar. Aí. Agora o próximo passo ele pede para deixar todos os sensores ao centro onde ele deve estar, mas eu vou deixar um aqui de propósito deslocado para mostrar para vocês uma coisa. Importante, tem que estar tudo centralizadinho certinho, bem no centro mesmo. Por exemplo, se o joystick aqui ficou um pouquinho para o lado, acabou ficando um pouquinho para o lado, que a mola aqui não é tão forte, né, para ele ser mais suave nos movimentos. Então o que acontece? Se tu acabou deixando um pouquinho para o lado, na hora de passar a configuração ele vai dar problema, tá? Então olha só, estamos aqui com o IO deslocado de propósito. Olha só, essa curva aqui, tá? Esse é o detalhe do X-Plane que não tem no Flight Simulator, em lugar nenhum. Por isso é que tu consegue fazer assim, milagre com teu joystick. Às vezes até tu mesmo fazendo um joystick aí muito doido, que você mesmo queira fazer um yoke da Embraer, que é um dos próximos protótipos que eu estou pensando em fazer, tá? Um yoke da Embraer, quer fazer, bota aí, com o programa que eu estou usando aqui dá para fazer, e o X-Plane aceita muito bem esses projetos assim, né?
Só que, olha só, na curva de resposta dos eixos, ele ficou com o centro aqui, ó. Então, se eu mexer um pouquinho para o lado, ele vai para o lado. Se eu mexer um pouquinho para o outro lado, ele vai para o outro lado. E um detalhe que eu já quero passar para vocês aqui é o seguinte, ó. Notaram que ele está exatamente parado aqui nesse ponto aqui? Isso foi uma das melhorias que eu fiz. Eu fiz uma linguagem de programação em que ele, se ele ficar num ponto, no pedal ele vai ficar configurado como zero. Então, se eu mexer aqui, eu estou mexendo devagarzinho, ó, aí ele começa a mexer. Voltei. E aí no centro eu estou mexendo aqui no centro bem pouquinho, ele não dá nenhuma resposta. Aí depois que eu passo de um certo limite, ele começa a responder. Então, o centro ficou melhor configurado no pedal, tá? Ficou show de bola essa nova programação que eu fiz. Só que percebam que ele está nesse ponto aqui. Acontece que diferente do throttle, que ele vai de 0 a 100%, no joystick, aqui nesse carinha aqui, e no pedal, os eixos são configurados de menos 50, ou vamos dizer, de menos 50 a 0 e de 0 a mais 50, entende? Não é de 0 a 100, é de menos a 0 e de 0 a mais, certo? Então olha só o que vai acontecer. Vou tá trazendo aqui, e como ele está com essa configuração, olha só, ele chega aqui no zero, ele vai voltar. E detalhe, eu estou continuando o movimento, tá? Ó, vou ilustrar aqui, como estou com pouca câmera hoje, ó, estou movimentando aqui, continuei movimentando, ele foi e voltou na configuração. Então, o que é importante fazer aqui? Olha só, vou puxar aqui o que já está configuradinho, bonitinho, e olha só, o eixo, quando ele está no meio, ele fica aqui próximo dessa interseção. Então, se eu mexo para o lado esquerdo, ele aplica essa linha de configuração. Se eu aperto para o lado direito, ele aplica a mesma linha de configuração. Entenderam? Então, tanto faz. Se eu puxar para um lado ou para o outro, ele vai aplicar essa mesma linha. Agora vamos ir no throttle para observar aqui. Uma mistura mesmo. Na mistura não. Na mistura, se eu estou em zero, ele está aqui em zero. Se eu avançar a manete no máximo, ele vai estar aqui no máximo. Esse é o detalhe, entenderam? Até tem que ver aqui para ele ficar no full aqui, né? Mas essa era a configuração que eu tenho que passar, que eu gostaria de passar para vocês, esse detalhe dessa, dessa, esse detalhe no caso, né? No I/O e no joystick, ele está configurado de menos a 0 e de 0 a mais, ou seja, o certo dele é ele ficar sempre nesse ponto aqui, certo? Ele ficou nesse ponto aqui, o controle está calibradinho, certinho, bonitinho. Aí você consegue configurar a sua curva de resposta daqui, né? No caso o I/O ainda eu botei mais um ponto aqui para ele ficar zerado, né? Ou seja, se eu mexer aqui, ele ainda fica mais um ponto zerado e depois ele começa a se mexer. Isso é bom porque na manobra, às vezes a gente quer andar retinho e estava acontecendo de o pedal ele ficava um pouquinho pro lado, ou tu botava pro outro lado ele ficava um pouquinho pro outro lado, aí tu tentava corrigir, ele passava e ficava um pouquinho pro outro, e aí era aquele trabalho, né? Desse jeito não, ele tá num limite ali que ele vai ficar sempre zerado, tá certo? E aqui a curva de resposta que não tem muito segredo, né? Como ele faz isso daqui, tu botou para a esquerda ele sobe, botou para a direita ele sobe também, é só colocar aqui tá tudo certo então. E não vai ter muito mais o que ser feito. E, e é isso, pessoal. Se vocês terem alguma dúvida,
pode me mandar mensagem. Lá na minha página de vendas lá do controle tem o meu telefone, tem o meu e-mail. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, tá? Eu posso estar fazendo algum projeto especial, vai demorar, não é coisa rápida. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.